Então, gente, como eu tinha falado anteriormente no vídeo, eu vou falar sobre o tato e a escultura. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre o tato. Então, o tato é responsável por perceber vibrações, captar a pressão, além de perceber a dor e as diferenças de temperatura. Então, acredito que o tato é um dos sentidos bem importantes, é um dos 5 sentidos que a grande maioria conhece, mas a gente tem que lembrar que o corpo do ser humano ele tem milhares de sentidos, mas que a grande maioria conhece apenas 5. A gente tem que lembrar também em que o tato ele não está localizado apenas uma região do corpo, e sim por todo o corpo, pelo que eu vi, né? Porque ele habita em todas as regiões. Bom, todos os sentidos do corpo são extremamente importantes, pois eles permitem a percepção de diversos estímulos. Bom, como eu estava falando, todos os sentidos do nosso corpo são extremamente importantes. O tato, ele possibilita a percepção de texturas, de temperatura, de pressão e por aí vai. Na minha concepção, o tato ele é bem importante porque também é através do toque que a gente consegue demonstrar o nosso afeto. E tem inúmeras sensações, possibilita várias coisas. E então é através do toque, né, do tato, então é através do toque onde o artista plástico ele vai esculpir a obra. Não necessariamente ele vai utilizar o toque direto, mas ele também pode utilizar através de obras com argila, por exemplo. Ele pode utilizar utensílios também como auxílio, por exemplo, espátula. Então, agora falando um pouco da escultura, ela é a arte que vai expressar a criação de formas plásticas em volumes ou relevos, seja por utilizando materiais moldáveis ou maleáveis, tá? Ela está presente, a escultura, desde o período da pré-história. Se for para pensar os historiadores encontravam diversas esculturas de o corpo das mulheres naquela época, sobre os animais, e também só não na pré-história ela está presente até nos dias de hoje, e ela pode simbolizar muitas coisas. Antigamente ela simbolizava religião. Na Grécia Antiga, que é o berço da arte de esculpir, ela simbolizava a forma bela do homem, a estética, assim, por exemplo. Então tem diversas formas e tem diversas esculturas. Tem a escultura no período da pré-história, tem escultura no período do Egito Antigo, da Grécia Antiga, como por exemplo no período neoclássico, por exemplo. Tem diversos períodos que ela está presente e diversas alguns materiais e técnicas utilizados. Como eu tinha falado, pode-se usar argila, mas não só argila. Pode-se usar o mármore, o calcário, o arenito e entre outros. Aqui foram só alguns exemplos que eu citei, utilizadas pelo escultor, que pode ser a forma de cinzelação, de fundição, moldagem ou aglomeração de partículas para a criação de um objeto. Então, gente, falando um pouquinho mais sobre a escultura, ela vai ter 2 grandes grupos, que são as estátuas, volto redondo, que é aquelas que possuem um volume completo e podem ser vistas em todos os seus ângulos, e tem o grupo dos relevos, que são esculturas parciais de caráter ornamental, tendo como fundo uma superfície em que ela está aderida, geralmente complementando uma construção arquitetônica. Ela pode ter relevos altos, baixos ou médios. Isso vai depender muito do seu volume. E falando um pouquinho das técnicas que eu disse que eu ia falar, então, eu tinha falado que tinha a cinzelação, a moldagem, a fundição e aglomeração de partículas ou montagem. Falando um pouquinho da modelagem e da moldagem. Então, a modelagem ela consiste na utilização de material mais maleável, macio e flexível, como a argila, por exemplo. O gesso, tem o papel machê também, por exemplo, a cera, entre outros. Na verdade, não se esculpe no sentido original da palavra, e sim se molda. Então, nesse processo, o artista lhe dá a forma à massa usando as próprias mãos. Então, ele vai acrescentar o volume à matéria, enquanto na cinzelação retira-se esse volume para obter a forma desejada. Em ambos os casos, o escultor ou o modelador, ele dá os retoques mais detalhados, como outros instrumentos, como cinzel, espátula, lixa e entre outros utensílios. Então, no caso da escultura como argila, ela é cozida para adquirir uma dureza e resistência. Na modelagem, o artista
Se o artista errar, ele arranca a matéria que colocou e trata de colocar outra. Então, na cinzelação, porém, se ele errar, todo o trabalho terá sido perdido. A modelagem, então, também é o primeiro passo para a confecção de esculturas através de outras técnicas, como a fundição e a moldagem. Sobre a fundição. A fundição ela é utilizada no processo de escultura em metal, bronze, ouro, ferro e entre outros. Então, para isso é necessário que o metal entre em estado líquido através do superaquecimento. Então, o metal, assim, ele vai ser fundido. Aí é possível dar forma a esses materiais com a ajuda de uma forma negativa, no caso vazada, por exemplo. Então, uma previamente moldada para assim tirar o fim a partir do original, feito com a matéria mais barato. Então, aí a partir do gesso, que será então o preenchimento com cera. Então ele vai obter uma peça idêntica neste material, o que pode ser retocada para corrigir algumas imperfeições derivadas do molde. Então, a partir do modelo da cera, a escultura em metal ela será confeccionada no caso, através do método da cera perdida, em relação à aglomeração de partículas ou montagem. Basicamente, resume-se na junção de diversas partículas, materiais com pedaços de metal, plástico, sucata, vidro e assim sucessivamente. Então, é isso que eu trouxe para vocês. Um pouquinho mais de informação sobre cada técnica que utiliza. Pode-se usar mais técnicas, mas a princípio eu achei essas aqui. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Esses aqui são alguns escultores famosos, que eu acredito que a grande maioria de vocês conhece, que é o Leonardo da Vinci, o Donatello e o Michelangelo. Eu botei até um coraçãozinho para dizer o quanto eu amo eles. E aqui, eu não sei se vocês lembram do vídeo de apresentação, que eu falei que a gente iria fazer uma pergunta, né, para alguém. O que eles entendem sobre a arte e inclusão, se uma pessoa poderia utilizar mais de um sentido para aprender. Eu resolvi, eu entrevistei mais pessoas, mas essas duas pessoas, essas duas jovens, no caso, são minhas amigas, e a primeira respondeu assim: claro, a maioria da população deficiente utiliza a arte para expressar, interagir e até mesmo para trabalhar. Pessoas, por exemplo, usam a arte para se comunicar. Dependendo do grau de autismo que tiver, a arte é um grande macete utilizado para o desenvolvimento da criança ou adulto. Então eu acredito sim, na minha concepção, eu acredito na de vocês também, que a arte é um grande do desenvolvimento do ser humano, porque ela vai trabalhar muito com a criatividade, né, com o conhecimento do mundo e conhecendo a pessoa dentro de si mesma. Então ela é muito importante para trabalharmos a mente, né, ao nosso lado artístico. E a segunda pessoa respondeu isso: a arte é um dom de Deus. Talvez, como eu tenha compreendido, ela acaba tendo que os outros sentidos acabam sendo mais aguçados. Então eu acredito que ela quis dizer isso, que as pessoas tendo esses dons dela sejam para a gente trabalharmos, no sentido de que a gente perde um sentido, mas os outros sentidos vão se tornar mais aguçados. Então eu acredito que é isso que ela quis dizer com essa resposta. Então aqui algumas formas de inclusão que para mim deveriam ser obrigatórias no ambiente artístico, não apenas numa exposição de tal ano, de tal mês ou tal dia que vai ter uma exposição apenas para essas pessoas. Para mim, essas formas deveriam ser obrigatórias em qualquer ambiente artístico, seja na rua ou em outros lugares em si. Então eu botei assim: pessoas que entendam de Libras e que estão dispostas a ensinar e auxiliar as pessoas a trabalhar com isso. Braille em panfletos ou próximo à obra de arte, por exemplo, ou lugares de cinemas, né? Porque é um ambiente artístico também. Fones de ouvido, pequenas esculturas táteis para representar o original. Eu acredito que deveriam existir esses exemplos. Em relação às pequenas esculturas táteis e fones de ouvido, eu me lembro que eu vi num site, enquanto eu estava fazendo a pesquisa, eu acho que foi em São Paulo que fizeram isso, numa exposição das pessoas. E pelo que eu vi nas respostas delas, foram muito positivas, elas adoraram, porque isso foi uma forma de inclusão. E eu acredito que deveriam existir isso, porque são pessoas que querem desenvolver o lado artístico, que querem conhecer um ambiente, e não tem por que não de colocar, né? Então eu acho que deveria auxílios.
E aqui são as fontes. Agora eu vou mostrar pra vocês no Pinterest algumas obras que eu achei que são incríveis. Por exemplo, essa aqui, ó. Essa aqui é muito linda, eu não sei mais o que dizer. Quando eu olho para essas obras de arte, eu fico, caramba, eu gostaria de ter esse dom. Esse aqui é de mármore, se não me engano. Esse aqui é o outro. Então, são várias esculturas de vários jeitos, com várias técnicas e materiais. E o que mais me impressiona é o detalhe que o escultor ele faz. Eu penso assim, meu Deus, como ele fez isso, eu gostaria de aprender. Então, esses são alguns exemplos que eu resolvi mostrar pra vocês. Por exemplo, esse aqui é muito lindo. Eu gostaria de ter esses dons, de trabalhar com isso. Gostaria de desenvolver meu lado artístico, mas eu tenho um pouquinho de preguiça. Mas enfim, esse não é o caso. Noção. Mas eu acredito que vocês já conhecem em si. Mas eu gostaria de apresentar para vocês e relembrarem. O que mais me importou para o trabalho foi apresentar esse tema, uma arte como uma forma de inclusão. E agora eu vou dar meu depoimento sobre como foi trabalhar esse tema com um grupo. Para mim foi incrível, porque primeira vez que eu participo de um grupo onde ninguém briga, eu estou muito contente. Qualquer coisa, estamos aí para formar o grupo de novo. Fluiu muito bem, todo mundo fez o seu trabalho, a sua parte, não teve briga. O que mais me amou é que não teve briga em nenhum grupo. Primeira vez que eu participo, não tem briga, tá tudo ótimo. A gente ficava meio perdido, né, como todo grupo, meio perdido, mas não sabia o que fazer, mas depois a gente se achava. Então, pra mim foi uma experiência incrível, porque desenvolver esse lado com mais de uma pessoa, assim, pessoas é incrível, porque a gente tem que ouvir outras opiniões, né, outros métodos de outras pessoas. E é isso. Eu não sei mais o que falar. Eu gostaria de agradecer o tempo que vocês gastaram para assistirem esse trabalho. E eu espero que vocês tenham gostado. E a professora também, eu espero que goste.